Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. No YouTube da Rádio Rio de Janeiro a gente também está lá, tá bom? É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria pedir já, antes da gente começar, para entrar no Facebook, dar o like, entrar no YouTube, entrar no YouTube, dar o like, entrar no Facebook, curtir, compartilhar, porque é muito importante esse engajamento para a rádio, para o programa, tá? Para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. O pessoal tá dizendo que tá sem som, você viu isso? Tá todo mundo dizendo que tá mudo. Tá sem som, voltou o som. Acabaram de mandar. Ai, que bom, que a rádio sem som não dá, né? Sem imagem a gente aguenta, né? É, mas sem som fica difícil. Uma vez eu tava fazendo uma live, eu fiquei 20 minutos no meio da palestra falando, aí o Ivan ligou pro Hernani, fala pra Iris que só estão vendo ela mexer a boca. Não tá saindo som nenhum. Aí desde então eu fiquei nervosa com essa história do som. Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Capítulo 107, vinho de luz, joio. Gente, olha, a parábola do joio e do trigo, para mim, é uma das que eu mais gosto. Eu realmente sou encantada com essa parábola de Jesus. Eu acho que ela reflete muito o que a gente está vivendo hoje na Terra, de uma forma geral, e acho que hoje a gente vai ter muita coisa boa para conversar. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que atiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-o em feixes para serem queimados. Depois, junte o trigo, guardem-no no meu celeiro. E aí, Hernani? Olha, eu vou dar a minha contribuição para essa parábola bem diferente do que você vai falar, porque eu sei, né, a sua opinião e o que você está vivendo hoje em dia, né? Vou ser muito honesto com vocês, a gente está com tanto problema social, tanta discussão em mídia, guerra, que eu resolvi esse ano tratar o espiritismo lá nas bases do James Webb, que é o telescópio que está trazendo a visão da formação do universo, das estrelas, dos buracos negros, de todos os enigmas da galáxia que a gente está conseguindo desvendar, discutir, né, reavaliar o Big Bang. Tudo isso é o que está me interessando hoje. Então eu vou fazer a minha explanação inicial de fora do planeta. E aí depois você traz para os problemas diários do planeta. Isso tem me feito muito bem. No fundo, o joio e o trigo, na minha visão de fora do planeta, é a necessidade de todos que nós temos como espíritos de estar encarnando e evoluindo no universo. Essa troca de experiência com o mundo material, quer dizer, o princípio espiritual que foi criado, segundo João, a imagem e semelhança de Deus, simples e ignorante, ele está ali como uma energia no universo, que ele só vai ganhando espaço de organizar células, de consciência, de individualidade, passando pelos códigos genéticos da carne de cada formação que tem aqui no planeta Terra, por exemplo. Começa no reino vegetal, né? Do reino vegetal vai para o animal, chega no ser humano, alcança a individualidade até alcançar a angelitude. E durante essa escalada evolutiva, passando por esses códigos genéticos, nem sempre essa energia, esse princípio espiritual, esse espírito segue o caminho de fazer as coisas certas.
muitas vezes ele se perde, muitas vezes passando por uma espécie animal, por uma circunstância, por uma opção, ele cria problemas graves dentro desse conceito de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele vai ter que passar pela condição de sofrimento, de pagamento de dívida e etc. Então, na minha visão de fora do planeta, essa energia tem a mesma oportunidade, passam por esses códigos genéticos, vão evoluindo aos poucos, até alcançar a individualidade. Alguns têm um caminho mais curto, mais tranquilo, segue melhor essa consciência divina que tem dentro de cada um de nós, e outros se perdem. E tem um caminho mais árduo, tem muito mais orgulho e vaidade e egoísmo do que os outros. Nessa caminhada, todos têm a mesma condição. Por isso que ele fala, todos são plantados da mesma forma, né? Só que no meio do caminho, alguns se tornam trigo e outros são joio. E a gente só descobre isso quando ele é colocado na individualidade, quando é colocado à prova, etc. Todos serão trigo no futuro, porque o nosso destino é a evolução. O destino é todas as ovelhas voltarem para o rebanho, e Jesus vai atrás delas. Mas, em algum momento, né, especial de análise, você vai ver que, nesse momento do planeta, alguns são trigo e outros são joio, mas todos crescendo juntos e vão ser separados em algum momento. Então, a chance de encarnar, a chance de conviver, a chance de estar junto tem que ser dada para todos. E aí eles vão tomar a opção de ser joio ou trigo, e o que não é, conforme a parábola, né, o que não é trigo vai ser jogado ao fogo. Na realidade é o sofrimento, né, onde há prantos e ranger de dentes, para esse espírito perceber o que ele está fazendo de errado, aprender a lição e voltar ao caminho certo. Então, quando você olha de fora do planeta, é normal. Todos têm que encarnar, passar pelas mesmas condições, os códigos genéticos são os mesmos. Viemos do mesmo lugar simples e ignorante, só que alguns vêm com um caminho, fazem a opção do caminho mais tranquilo, mais ligados à consciência divina, e outros não, por uma série de motivos, inclusive eu acho por opções de encarnações que acontecem dentro desses códigos genéticos do reino animal. Acho que tendem a ficar mais agressivos, né, mais dispersos, ou as primeiras interações como ser humano acabam levando a condições de orgulho e egoísmo muito exacerbado, e esses espíritos acabam se perdendo. Mas você só descobre isso quando ele tem a opção do livre-arbítrio de tomada de decisão. E aí você vê, naquele momento, quem é joio e quem é trigo. Então a visão para mim de fora do planeta isso é normal, é assim em qualquer lugar do universo. Todos têm que crescer junto e ter a mesma opção, porque senão não teria justiça divina. E em algum momento de circunstância temporal, você vai ser considerado joio ou trigo, depende daquilo que você toma como decisão e o que você faz no seu dia a dia. Mas para mim é normal e, como diria meus amigos, segue o jogo. Eu queria começar a parábola do joio e do trigo, esclarecendo um pouco o que é joio e o que é trigo. Trigo a gente sabe, né? Porque trigo é usado na agricultura, é da onde a gente tira o pão, né? É onde a gente tira a farinha, o bolo. Então é um alimento consumido por todos nós, é um alimento, né, rico em carboidrato. Muita gente hoje em dia não come trigo, mas durante muitos anos foi a base da nossa alimentação. Ainda é a base, ou que né? tem alergia a glúten. Mas ainda é uma base de energia, né? De produzir energia, né? Carboidrato produz energia. E o trigo e o joio, na verdade, é uma planta muito similar ao trigo na fase jovem. Então é importante a gente pensar aqui que o joio e o trigo na fase jovem é tão similar a ponto de você não identificar quem é o quê. Qual é o perigo do joio para os plantadores de trigo? O perigo do joio é que ele compete com o trigo no solo, pelos nutrientes, ele compete com tudo. E ele pode produzir alguns fungos que pode prejudicar a plantação. Quando chega na fase adulta da planta, o joio ele começa a se diferenciar do trigo, principalmente pela coloração, né? Porque a coloração do trigo é mais amarelada e a do joio, né? As sementes começam a ficar mais pretas. E ela, inclusive, o joio é tóxico para seres humanos. Então, se a gente comesse o joio, né, é tóxico. Então, agora vamos pegar tudo isso que a gente trouxe e vamos trazer para a parábola. Olha o que Jesus fala.
Olha que coisa interessante. Ele diz assim, o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Ou seja, Deus semeou joio. Não, trigo. Trigo? Tinha joio no meio, mas ele semeou trigo. Deus semeou trigo. Nós somos trigo. Tá certo? Por que somos trigo? Porque somos criados simples, ignorantes, para o bem. Por mais que a gente queira ficar insistindo no mal, insistindo em não evoluir, fomos criados para o bem. Então somos a imagem e semelhança de Deus, não essa imagem física, a imagem da bondade. Nós fomos criados para isso. Temos uma centelha divina em cada um de nós. Isso, exatamente. Nesse princípio espiritual que é criado no universo por Deus. Exatamente. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. Ou seja, e quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Aí acontece o seguinte, quando os trabalhadores vieram e disseram assim, o senhor não colocou só sementes boas, por que o joio apareceu? Né? Então a pergunta que se faz é essa, quantas vezes você está dentro de uma religião, dentro de uma casa espírita, dentro da igreja, e aí tem aquela pessoa que você fala assim, isso aqui não é trigo, isso aqui é joio, que está ali atrapalhando o trabalho, que está ali prejudicando. Na família. Dentro da família, às vezes, uma família, você fala, poxa, a mãe dela é tão boa, o pai é tão bom, criaram eles dentro do espiritismo, criaram dentro da igreja, mas você vê que a pessoa ali nasceu para não dar certo, nasceu... Em alguns momentos, nós somos obrigados a conviver com o joio. O que acontece? Lembrando que a planta, as duas plantas competem pelos mesmos nutrientes. Quando nós nascemos expostos, né? E somos misturados. Quando os trabalhadores perguntaram ao dono da vinha lá se queria que arrancasse o joio, o que ele responde? Não, de maneira nenhuma. Eu não posso correr o risco de, na hora de arrancar um joio, eu arranque também um trigo. Então, quando nós estamos crescendo juntos, nós não sabemos quem nós somos. Eu costumo dizer que ainda tem uma outra questão nessa parábola, porque ninguém é 100% joio e ninguém é 100% trigo. Em alguns momentos a gente se comporta como trigo, em alguns momentos a gente se comporta como joio. Por isso que eu falo, é circunstancial. Porque em alguns momentos a gente é aquele que envenena, em alguns momentos a gente é aquele que gera energia. Quando a gente é quem está envenenando, a gente é joio. Quando a gente é quem está gerando energia, a gente é trigo. Então, quando Deus deixa que nós cresçamos juntos, competindo pelo mesmo solo, o que é competir pelo mesmo solo? É competir na encarnação por todas as disponibilidades que o planeta e que a vida nos proporciona. Nós viemos com alguns talentos, com por exemplo, eu vou falar um talento que ninguém reconhece como um talento, só quando perde. Uma família estruturada. Se você tem pai, mãe, não precisa nem estar morando junto, se morar junto melhor ainda, mas que cuida de você, né, que te dê uma boa educação, que te dá suporte, isso é um talento raro hoje em dia. Pai, mãe, vó, tio, sim, desculpa, uma família estruturada, porque hoje em dia as famílias estão dispersas, as pessoas estão egoístas, individualistas. Olha, essa geração, eu costumo dizer assim, eu não sei se os meus pais, os meus avós tinham essa impressão, mas essa geração, ela tá tão complicada que elas não conseguem ter habilidade nem para ser pais, nem para ser mãe. Eu fico vendo, volta e meia eu recebo vários vídeos de mulheres falando, vocês ficam romantizando a maternidade não é nada disso, e aí começa a falar tudo de ruim que tem na maternidade, o cansativo que é acordar para amamentar, o cansativo que é isso, Falei, gente, a vida é cansativa, porque a vida é acordar, trabalhar, viver, né? A vida não é férias eterna, mas é tão maravilhoso você ter teu filho nos braços, você amamentar, você curtir a parte boa daquela criança. É cansativo, ninguém disse que não ia dar trabalho, muito pelo contrário. Quando a minha filha nasceu e a Yasmin chorou pela primeira vez, o médico falou assim, bem-vindo, Iris, o teu som da madrugada agora vai ser esse, né? Todo mundo sabe que é cansativo, todo mundo sabe que aquela criança dependendo de você, só que a vida em algum momento você depende, porque em algum momento você foi essa criança que dependeu de alguém.
Imagina se ninguém cuidasse dos bebês, né? Em algum momento você foi alguém que dependeu. E é cíclico. Em algum momento você é alguém que cuida. E mais velho, você vai precisar de alguém de novo. Ela não vem aqui substituir a gente agora? Ela vem aqui substituir a gente agora. É verdade. Quando eu viajo, quem é que tá aqui? Yasmin. Quando eu tô trabalhando... Dá um trabalho danado depois, mas vem. Então, essa nossa relação com o planeta é uma relação de troca, de doar, de receber. Quem quer só receber e quem não quer doar, né? Quem acha que... Tem gente que acha, eu não quero cuidar de filho, também não vou cuidar de pai, também não vou cuidar de ninguém. Mas não se lembra que, primeiro, alguém cuidou de você quando você nasceu e alguém vai precisar cuidar de você na sua velhice. Porque em algum momento, se você não morrer cedo, você vai precisar de alguém. Então, essa pessoa, nesse momento, é um joio. Né? Então, a gente começa a pensar que nas nossas relações, competindo por tudo que a vida nos dá, a gente tem as pessoas que vão ser gratos ao Pai, gratos à Terra, gratos à humanidade, gratos ao planeta e vão devolver, né, os cuidados que receberam. E a gente vai ter gente que não vai, que vai achar que é o que a gente chama entre o extrativista, né, é aquele que só extrai. Né? A pessoa que planta, a pessoa que produz, né? Que planta, ela cuida, ela ara a terra e depois ela colhe. Agora o extrativista, ele chega numa mata, corta o pau, corta isso, corta aquilo, uma hora vai acabar. Porque se ninguém repõe, até mesmo na natureza, se ninguém repõe, uma hora acaba. Tudo que é extrativismo, ele acaba. Então, se a gente só retira, uma hora acaba. Então, essa parábola do joio e do trigo vocês vão crescer juntos, porque eu não posso correr o risco. A Iris está se comportando ali de maneira egoísta, ela está se comportando como joio. Mas ela pode ter um trigo nascendo ali dentro dela que vai superar. A gente vai colocar ela no centro espírita, vai botar ela para fazer palestra, a gente vai... Em algum momento, ainda não aconteceu... Mas em algum momento ela vai melhorar, né? A Maria Madalena, todos, em algum Mateus. Então, quando Jesus fala, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não posso abrir mão de nenhum dos meus. Uhum. Porque eu não sei quem vai mudar no final. Quantas vezes a gente tem uma pessoa que a gente não gosta, uma pessoa que implica com a gente, uma pessoa que você não dá nada por ela, e aí no final, quando você está passando por um momento, não sei o que, aquela pessoa vai lá e é a tua salvação. Isso já aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade. Quem ia imaginar que um homem que ninguém conhecia do nada ia sair do meio da multidão, chamado Cirineu, e ia ajudar Jesus a carregar a cruz? Ele cheio de discípulo, né? Só apóstolo tinham 12, né? Fora todo mundo que foi salvo por ele, foi curado por ele. Gente, quem é Cirineu na fila do pão? Ninguém nunca tinha ouvido falar antes. Não tem nenhum episódio na Bíblia que Jesus encontrou com ele, que Jesus curou ele, curou a mãe dele, Ele não era para ser grato, ele olhou um homem sofrendo e falou assim: caramba, o que está acontecendo, coitado? Vou ali carregar a cruz. E era Jesus. Que sorte que esse deu, hein? Tem ideia do que é você olhar para uma pessoa caída, de joelho, ir lá ajudar, chegar no plano espiritual, descobrir que aquela pessoa é uma pessoa de luz. Chegar o governador da Via Láctea. Ganhou na cena espiritual, né? Deu uma jogadinha ali, ganhou na cena espiritual. Então, o que Jesus está falando não, vamos deixar, porque em algum momento, esse irmão pode ser tocado. Maria Madalena, né? Mateus. Então, o Cirineu foi tocado ali no meio do nada, né? E carregou a cruz de Jesus. Vocês acham que isso é pouca coisa? Imagina a luz, né, que esse espírito não ganhou no plano espiritual. Agora, ele pode já ser um espírito evoluído? Pode, mas eu acho... Aí é opinião pessoal, sou eu, Iris, que estou falando, não é ninguém. Eu acho que se ele fosse um espírito extremamente evoluído, que ele já teria aparecido na Bíblia em algum lugar, já estaria pregando, ele seria um dos discípulos. Na verdade, ele foi alguém que viu alguém sofrendo, não sabia direito quem era, mas foi lá e socorreu. Simples assim, com o risco de tomar uma chicotada.
com o risco de ser advertido pelos romanos. O que você está se metendo porque aqui? Não era fácil socorrer, é igual hoje. Hoje em dia, às vezes, você vai socorrer alguém na internet, você toma um monte de cancelamento. E às vezes não era nada, você está indo só, gente, vamos ficar mais... Olha, eu lembro... Para levar uma cruz, né? Para levar uma cruz. O madeiro da cruz, né? Então, às vezes, você fala assim, eu não vou me meter não, porque eu não quero confusão. Às vezes, não se meter é o meio mais fácil também de não evoluir. Eu não estou falando para ninguém entrar em lavar brigas. As mãos. Quem que ficou melhor? Foi Pôncio Pilatos que lavou a mão ou foi Cirineu que levou? Que carregou a cruz, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, fulano, ele não quer guerra com ninguém, ele é da paz. Ele não é da paz, ele é preguiçoso, ele não quer se meter no conflito. Porque o pacificador é a pessoa que vai lá no meio e diz assim, olha, não, isso está errado, né? Vamos fazer isso de outra forma, vamos acalmar os ânimos. Quem é que vai herdar a terra? É o pacificador ou o preguiçoso? O pacificador, né? É? Porque esses serão chamados filhos de Deus. É isso aí. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, não basta ser pacífico, tem que ser pacificador. Tem que ser aquele que promove a paz. E promover a paz é muito importante para a evolução do planeta. Então, essa parte aqui que ele fala, deixe que eles cresçam juntos. Aí ele diz mais uma coisa que é muito importante. Ele diz assim, quando vier a colheita, ou seja, quando chegar a hora, e agora não tem mais jeito, a hora é individual, gente. Não é coletiva, não. Vai ser a minha hora, a hora do Hernani, a hora de vocês. Quando chegar a hora, que aí não tem mais jeito. Eu te dei todas as oportunidades de ser trigo, você insistiu em continuar joio, beleza. Vamos amarrar aqui todo o joio que você tem aí e vamos para a fornalha. Vai para um umbral. Vamos para a fornalha. E aí ele diz assim, a fornalha vai em maços. É um maço junto que vai, olha. Tudo aquilo de mal que você fez, tudo aquilo de ruim que você fez, aquilo que você usou do planeta, usou do outro, usou e não produziu, e não devolveu, e não abençoou, vai junto. É aquela dor que não vem sozinha, né? Então é a hora do resgate, é a hora da reconciliação. O bom é que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra, que mesmo que a gente se comporte como João uma encarnação inteira e vai parar na fornalha, Mãe Santíssima vai lá, né? Tem outra encarnação. Tem outra encarnação para a gente começar, para a gente se arrepender, para a gente recomeçar. Mas já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado para quem continuou conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando da parábola do joio e do trigo. A gente está falando da separação, da mudança, né? Aonde a gente vai precisar ser trigo para continuar na terra. E quantas vezes, porque uma coisa que a gente precisa se preocupar muito é que às vezes a gente se coloca numa posição de trigo e na verdade a gente não é trigo o tempo todo. Então às vezes a gente acha assim, eu sou uma pessoa melhor porque eu já não cometo alguns delitos, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só que, como muito mais será dado e mais cobrado, ou muito mais será cobrado de quem souber, o que acontece? Às vezes você já fez isso e já consolidou algumas virtudes, mas veio para consolidar outras. Então o que está importando aqui não é a sua comparação com o outro, é a sua comparação consigo mesmo. Ou seja, como eu cheguei aqui e como eu vou sair daqui. Então, é muito importante que a gente tenha plena consciência de não ficar assim, eu já sou trigo, eu vou ficar... Porque às vezes, é como o Hernani falou, quem vai herdar a terra? São os mansos, os pacificadores. Nós somos mansos? Somos pacificadores? Então, talvez a gente não esteja pronto para essa herança. Então, quando Jesus fala isso,
ele quer deixar bem claro que é a semente boa que vai ser colhida e nós precisamos trabalhar para nos transformar nessa semente boa. Concorda, Hernani? Sim, senhora. Ai, de você que discorde, Mas né? é tudo transitório. Segundo Garcês, é só questão de tempo. Então todo mundo vai virar trigo, todo mundo vai ainda fazer os seus bolinhos por aí. Sim, vamos fazer suas muito tortinhas, seus pães. É só questão de tempo. Olha só, eu queria responder a Alda Cristina, de Campo Grande. Ela mandou uma pergunta na semana passada. Ela perguntou primeiro se eu acredito em milagres como ela. E segundo, se eu acredito em macumba. Então, vamos lá. A gente tem, na obra básica de Kardec, principalmente na Gênesis, fala muito sobre os milagres, né? Eu acredito em milagres, sim. Mas um milagre é aquilo que a gente desconhece, que parece incrível, fenômeno, mas na verdade ele tem uma explicação na natureza, ele tem uma explicação na física, na química, ele tem uma explicação na manipulação dos fluidos, da energia. Então, a verdade, quando Jesus falou assim, vós sois deuses, nós podemos fazer muitos milagres, mas a gente ainda não sabe como manipular esses fluidos, que a espiritualidade manipula, que Deus manipula, que Jesus manipula, que os espíritos, né, superiores manipulam. E a macumba? Umbanda que ela está falando, candomblé. O que acontece? Os nossos irmãos umbandistas, né, são irmãos que trabalham com a espiritualidade também, né, que trabalham de outra forma, mas que trabalham com a espiritualidade e fazem muitas coisas boas. Quando a gente fala da macumba num sentido pejorativo, no sentido de fazer um trabalho para alguém, uma coisa ruim, deixa eu explicar uma coisa. Tudo é energia. Se eu mandar uma energia para uma pessoa ruim, uma pessoa que merece, sabe? A matemática de Deus é mais ou menos assim. Se eu mandar uma energia ruim para alguém que merece, 50% fica com ele, 50% volta para mim. Se eu mandar para alguém que não merece, os 100% volta. Porque tudo é energia. Se aquela pessoa... se eu tô mandando lá uma coisa ruim e ela tá afinizada com esse sentimento ruim, é uma pessoa que consegue baixar a vibração, que não ora, não vigia... Aí ela vai absorver energia ruim. E eu vou receber parte dessa energia, porque nada fica impune, né? Mas o importante mandou um trabalho, uma coisa ruim para você, devolve com uma coisa boa, com uma oração, né? Pede a Jesus que te ilumine, que te proteja e envolva quem você acha que está mandando essa energia, seja lá o que for, com muita prece, muita oração, para que ela seja envolvida com amor, né? Ela perguntou sobre macumba, mas não sobre religião, né? Sobre trabalhos. Sim, foi o que eu entendi, pelo menos. Macumba não é uma religião. Não é uma religião. Porque ela primeiro perguntou do milagre, né? Tá. Depois... eu queria mandar um abraço para Sônia Regina do Rio Comprido, mandou casal 20, boa tarde, paz e bem, amo muito vocês, Jesus abençoe vocês, a você também, Sônia. Terezinha Penha Circular, boa tarde a todos. Amo esse casal abençoado que ilumina nossas quinta-feiras. Ai, meu Deus, vocês são lindos. Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde pra gente. Arthur Santa Cruz da Serra, boa tarde. Aqui é o Arthur de Duque de Caxias. Hernani Iris, ótimo programa. Hernani, oriente a Iris nesse tema com a sua sabedoria evolutiva. Gostei. Ai, Arthur, eu vou te contar, hein? Poxa, Arthur tá fechadinho comigo, Tá fechado contigo, né? Cadê a caneca do Arthur? Cadê? Você tinha que mandar uma caneca pro Arthur, sabia? Tinha mesmo. Ai, meu pai, que Jesus te abençoe, Arthur, te ilumine. Eu escuto muito Hernani, já melhorei muito com a sabedoria evolutiva dele. André Rebouça de Botafogo. Boa tarde, tudo bem? Por que temos que reencarnar várias vezes e por que existe a reencarnação? Porque usa a sua sabedoria evolutiva aí para responder. Então vamos começar do zero, né? A reencarnação, você precisa passar pela carne, como a gente fala, né? Pelo corpo material, porque senão você ia continuar na natureza simples e ignorante. Você ia ser só um fluido espiritual criado por Deus no universo, mas que não sabe fazer nada. Então você precisa passar por um código genético, começa lá no reino vegetal, para através do código genético você multiplicar células, você aprender a comer, a dormir, a beber, a procriar. Então aquele código genético, igual os animais, a energia entra ali e vai aprender a fazer a teia de aranha para caçar os insetos, né? A aranha não tem no código genético dela isso? Então você vai passando por esses códigos genéticos para aprender a ser uma individualidade, aprender a comer, a beber, a dormir, a multiplicar as células, a respirar, a procriar. Então você vai, em cada encarnação dessa, você vai aprendendo truques, até você se tornar um ser humano. Então você já aprendeu organicamente
todos os truques, agora você vai aprender a ser uma pessoa boa. Você tem que vencer esses instintos que você veio aprendendo até agora, e agora você vai aprender a amar, vai aprender a gostar, a respeitar, né? E aí você vem, e numa encarnação só não é suficiente para você aprender todos os truques. Então em cada encarnação você vai mudando, tanto organicamente, quanto de oportunidades, né? Você vem homem, vem mulher, você vem magrinho, vem gordinho, você vem preto, vem branco, então vai aprendendo em cada sociedade truques diferentes, lições diferentes, igual a escola. Um ano você está no jardim de infância, se você passar de ano, você vai lá para o CA, aí você vai subindo de série, igualzinho a encarnação. Cada encarnação é como se fosse um ano na escola. Você vai aprender uma série de lições, vai fazer os trabalhos, e se você passar de ano, você vai para um mais difícil, até chegar ao nível de Jesus. Jesus é o último nível de evolução e você não pensa mais em encarnar. Até então, você vai encarnando. Ah, Hernani, vai continuar encarnando como a gente está aqui até chegar no nível de Jesus? Não. A gente vai para outros planetas onde a encarnação é mais sutil. Os corpos são semimateriais, tem outra característica, né, de orbe, e você vai evoluindo. E o planeta Terra... As encarnações são mais longas. São mais longas. O planeta Terra, ele está mudando o estágio dele de evolução, né? Era um planeta primitivo, agora estamos em provas e expiações, migrando para um planeta de regeneração. Por isso que a internet inteira, os não espíritas, todas as pessoas falam na transição planetária. E nós já estamos vivendo mais. Se você pegar o nível de vida do planeta, né, a qualidade de vida e o tempo de vida do ser humano, já está aumentando no planeta, também em cima disso. Então, uma encarnação não é suficiente, você precisa encarnar para você deixar de ser simples e ignorante e ter a consciência que você já tem. Já foram muitos e muitos anos para você chegar ao nível que está hoje. E agora precisa chegar ao nível de Jesus. E muitos anos virão pela frente para isso. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Esta parábola de Jesus fala muito de nós, filhos de Deus, que somos trigo ou joio. Já dei like, compartilhei, programa como sempre maravilhoso, que Jesus abençoe. Vamos dar um like e compartilhar, pessoal. Obrigado, Ditinho, um beijo grande. Fred de Ipanema, boa tarde, jovem casal. Entendo na oração Pai Nosso a frase, perdoai as nossas faltas, assim, mas tenho dificuldade de entender outra frase, amar o próximo como a si mesmo. Acho difícil, sei que esse amar não é como uma relação e outras formas. E aí, Hernani? Hoje vai ser só perguntas e mudou o nome do programa hoje. E eu só vou responder cientificamente, não vou levar para a discussão aqui no nosso nível, tá? Quando ele fala de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele está falando das únicas 3 coisas que existem no universo que são espirituais. Deus como Espírito Supremo, causa primária de todas as coisas, você como espírito sem o teu corpo, você como energia, que quando desencarnar vai continuar do outro lado e vai deixar tudo aqui, e o próximo como energia. Quando você aprender a amar a Deus e ao próximo como a você mesmo, você não está amando mais nada material. Passou pelo estágio material. Então você só pensa no bem-estar do outro, independente do corpo que ele tem, do peso que ele tem, das características físicas, do que ele fez para você, você só olha o espírito. Porque tudo de mal que fizeram com você, ou que a gente faz aqui, ainda está ligado a coisas materiais, coisas que tiraram, que traíram, que roubaram, vidas que ceifaram, né, dores que causam. Quando você ama o próximo como a você mesmo e a Deus sobre todas as coisas, é só o lado espiritual. Por isso que Jesus falou, para você evoluir, pega os 10 mandamentos, que ainda era respeitar a mulher do próximo, não pegar as coisas do outro, etc., que eram coisas materiais, e substitui só por coisas espirituais. Jesus foi a grande mudança. De Moisés para Jesus é uma mudança drástica. Os 10 mandamentos são coisas materiais, a maioria deles. E Jesus faz o seguinte, amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. É tudo espiritual. Então, quando Jesus traz esse mandamento, esqueça a matéria. Esqueça as paixões pelo carro novo, pelo relógio, pela beleza física, pelo dinheiro, pelo poder. Esqueça isso. Aprenda a amar ao próximo como a você mesmo espiritualmente. E Deus sobre todas as coisas. Que esse é o caminho da angelitude. Queria mandar um beijo grande para Daniele Batista. Boa tarde, amigos, irmãos amados. Às quintas fica mais leve ouvindo vocês. Que Jesus nos conduza sempre. Obrigado, querida. Eu queria mandar um beijo para Crislane Soares, Jussara Faisal, Alice Mendes,
Paulo André, que ele já mandou likeado e compartilhado. Olha, são tantas mensagens, mas eu preciso falar de Emmanuel, eu não vou conseguir responder tudo. Isabel Smith, nome da irradiação, já coloquei de todo mundo, podem ficar tranquilo. Tem aqui também. Hamilton Veloso, boa tarde. Essa parábola de joio deveria ser 3 horas de programa, eu também estou achando, porque eu não estou conseguindo nem responder os ouvintes. Realmente, o que atravessamos no Brasil agora e no mundo está claro que com a transição é com certeza a separação do joio do trigo. Sim, né? O mundo inteiro está passando por um problema, está se dividindo, mas a gente precisa se unir, né? Se unir no bem, se unir nas boas ações. Eu sempre falo assim, vamos pensar o que Jesus faria. Jesus é o modelo, mestre e guia. Na pergunta dos livros dos Espíritos, qual era o nosso modelo, o que a gente tinha que fazer, é a pergunta mais curta, é Jesus. Jesus, não tem vírgula, não tem Jesus. Então, é mestre, modelo e guia. Pensa o que Jesus faria, o que ele gostaria e segue, porque você não vai estar errando. O que eu falo, olha de fora do planeta. Olhando de fora do planeta, nós tínhamos que passar por isso mesmo. A evolução depende disso, é joio e trigo. E eu acho que a gente tem uma vantagem no planeta Terra, tá? Porque por enquanto não teve uma guerra nuclear. A gente viu que Bezerra de Menezes e Francisco Cândido Xavier vieram de um planeta que estava em guerra nuclear. Então nós estamos no lucro ainda. Eu queria mandar um beijo grande para Elizabeth Coutinho, André Luiz Mendonça, Tânia Souza, Vera Lúcia, Marilene Melcíades, o pessoal que está lá no Facebook, Sueli de Souza Antunes, Iracema Santos, Lúcia Osoles, Lúcia Portugal, Ivone Alves, muita gente aqui também, mas eu preciso entrar no Emmanuel, senão a gente não fala de Emmanuel. Me dá só um... E o Emmanuel não vem no programa, né? A cadeira dele tá ali. Tá vazia. Essa cadeira vazia aqui tá esperando o Emmanuel. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentimento o próprio mal oriundo das paixões menos dignas é paciente, examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Gente, isso é lindo, né? E a gente também não pode perder a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é religião de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O problema é esse agir devagarinho, porque a gente gosta de coisas rápidas, né? Curto prazo. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas e inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. É o que a gente vai viver, né? A gente já está vivendo.
Então, quando você olha e vê um monte de dor, pessoas desencarnando com problema, quantidade de suicídio disparando, depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é a separação do joio do trigo. Você está vendo o tempo passar, você está encarnado, a sua consciência diz que não foi aquilo que você se comprometeu a fazer, que não é essa a missão, e a gente não sabe especificamente, porque o mentor está do teu lado, mas você não se comunica com ele, né? Continua preso a coisas de baixo nível, né? Você continua sintonizando teu rádio na estação errada, e o mentor está ali do lado, para tentar te orientar a voltar àquilo que você se comprometeu a fazer. Faz as opções erradas, pede um monte de coisa antes de encarnar, e depois vem aqui e está revoltado. Só de se olhar no espelho e se revoltar pelas feições que você tem, pelas condições físicas, já é uma falha daquilo que você pediu e aquilo que você se compromete a fazer. Então ali que começa tudo. Aí vem a depressão, a ansiedade, e aí vem a dor, a vontade de não fazer, e aí o tempo vai passando, vai piorando. Então separar o joio do trigo também é lembrar daquilo que você se comprometeu a fazer. Tentar sintonizar com o teu mentor, tentar trazer de volta o prazer de acertar, de fazer a coisa certa para evoluir. Então o que o Emmanuel fala é, vamos viver momentos difíceis de transição. E esse livro aqui é do século XX. A gente está vivendo agora o momento que ele já pregava e avisou que vinha a acontecer. Quando eu olho de fora do planeta, eu digo, é tudo normal. Era isso que era previsto. Jesus olha e fala, olha, é isso mesmo, nós vamos passar por esse momento, vão vir dores, haverá choro e ranger de dentes, mas essas pessoas vão aprender, a gente vai queimando, né, fogo purificador de André Luiz, né, vai passando e vai queimando, isso vai evoluir, vamos tirando os miasmas, vamos trabalhando, prepara a nova encarnação, mas quem está aqui no meio, no olho do furacão, está sofrendo. E aí se você olhar para baixo, você fala assim, está tudo muito ruim, mas se você olha de fora, você fala assim, é normal, segue o jogo. Eu queria mandar um abraço para o Marcelo Ribeiro, disse que teve que sair um pouquinho mais cedo da palestra de terça, mas queria curtir só um pouquinho. Que legal, legal. Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Regina Lima, boa tarde. Primeira vez participando, mas assisto vocês sempre. Sou de Araruama. Puxa, obrigado. Que Jesus te abençoe. Eu fui muito para Araruama. Isso eu não tinha falado ainda. Já tinha falado? Acho que não é que eu passei Araruama, muito não. carnaval em Iguaba e Araruama? Iguaba. Passei. Araruama também. Elaine de Fátima Carvalho Dutra, boa tarde. É muito bom ouvir o programa de vocês. É um refrigério para a alma. Fico torcendo para chegar quinta. Embora eu escute a rádio desde de manhã. Um grande abraço. Ai, que legal, Eliane. Que Jesus te abençoe. Maria Betânia, boa tarde. Passei para dar meu like. Adoro estudo sobre parábolas. Lucimar da Silva mandou like. Vera Lúcia Arvelos, boa tarde a todos. Boa tarde ao casal Iris e Hernani. Adoro o programa. Grande aprendizado. Abraços fraternos. Rosenilda Barroso, boa tarde, queridos. As vibrações eu já estou colocando. Rosenilda, que Jesus te abençoe. André Cunha, como assim, joio versus trigos? Aonde vamos recorrer na área falada por Jesus? Através da palavra pedagógica? Joio versus trigo? Na verdade... Não tem uma luta, não, né? Não é uma luta, joio versus trigo. Tudo bem que a gente está competindo ali pelo solo, mas a verdade é a gente transformar, no caso, né, da nossa encarnação, joio em trigo, né? É a gente identificar que tem muita coisa dentro de nós que nós podemos mudar. Provavelmente essa parábola, Jesus era muito questionado, né, sobre o Pai, sobre a bondade de Deus e por que tinha tantas pessoas ruins, né? Se todos somos filhos de Deus, por que uns são bons e outros são ruins? Todas as passagens dele eram sobre isso. E por que, né? que acontece coisas boas a pessoas ruins e coisas ruins a pessoas boas? Então a discussão com Jesus na época era sempre em cima disso. Poxa, vem cá, eu sou romano, tô tudo bem, saudável, domino isso aqui tudo. Por que ele é aleijado? Por que ele é manco? Aí ele trouxe a parábola dos talentos. Cuidado com o que você vai fazer com os talentos, porque na próxima você pode vir muito pior se você não usar bem. Então ele trazia sempre uma resposta espiritual, e nós espíritas conhecemos bem a reencarnação e sabemos como funciona a reencarnação, dentro de um ambiente que não se falava de reencarnação. O único que falou, né, foi Nicodemos, e assim mesmo não conseguiu entender. Então Jesus ele trazia sempre uma explicação espiritual aqui no planeta Terra, ligando a reencarnação, e as pessoas não entendiam. Provavelmente essa conversa foi: poxa, tem tantas pessoas ruins na mesma família, na mesma cidade, por que Deus não elimina as ruins e não nasce só pessoas boas?
Por que a gente não pega as crianças desde pequeno e vê quem é ruim e separa das boas? Provavelmente era essa a discussão. E aí Jesus fala, porque você poderia cometer uma série de injustiças. E um espírito encarnando, você não sabe o quanto ele vai bem ou mal até que ele é colocado em prova. Então, em cada encarnação, depende do que é colocado em prova. Hernani, Jesus, durante a vida dele aqui, né, dos 4 evangelhos, qual foi o momento que ele fala para um espírito que ele errou, que ele não deveria ter feito aquilo? Quando ele chega para Judas e fala, era melhor que tu não tivesse nascido. Judas não veio para entregar Jesus, por exemplo. E Judas vai e comete o erro de entregar Jesus e passa pelo suicídio, por tudo aquilo. Quando Judas comete o erro, que Jesus tentou evitar o tempo todo, o que ele fala? Era melhor que tu não tivesse nascido. Então, os espíritos vêm com possibilidades de ser trigo, todos. Mas alguns se tornam joio. Então é isso que ele tentou trazer. Olha, não dá para encarnar só espírito bom. Não dá para eliminar os ruins, porque todos têm possibilidade de ser bom. E, em compensação, tem outros espíritos que vieram para ser joio ou para não ter grandes participações, e tem participações maravilhosas. Maria Madalena vai e muda, né? E passa a ser um dos grandes nomes da maior conversão do cristianismo. Mateus é outro. Sirineu, que a Iria citou, é outro. Tem vários. A mulher hemorroísa que toca nele e se cura. A mãe que fala, né, que as migalhas caíram da mesa dela e que a filha dela não merecia nem aquilo, e Jesus se comove e cura a filha. Então, durante uma encarnação, muitos parecem joio ou outros parecem trigo, mas surpreendem no meio dela. Não dá para você não deixar encarnar ou tentar eliminar antes que as coisas aconteçam. É isso, a parábola fala sobre isso. Sobre todos terem a mesma oportunidade, todos terem a oportunidade de crescer e de fazerem coisas boas. O meio faz muita diferença, né? Depende de onde você nasce, a família que você tem, a possibilidade que você tem mais chance ou menos chance de ser trigo ou joio. Por isso que as encarnações vão trocando as possibilidades também. Você julga muito alguém que vem numa família difícil, cheia de dificuldade, ligada ao alcoolismo, à droga, ou numa comunidade muito carente, numa cidade muito carente, aí você julga. Então vou te dar a chance de você vir lá para você provar para todo mundo que é fácil ser trigo ali. Então joio e trigo é isso. É ter todas as mesmas possibilidades e sem saber de antemão qual vai ser o resultado, a não ser na hora que você tira a fotografia. Olha, tirei a fotografia agora e realmente aqui tem joio e trigo, e o joio vai ter que passar pela fornalha, vai passar pela dor, pela nova possibilidade para, né, evoluir, porque está atrasando, atrapalhando a evolução dos outros. Marcos Iglesias mandou um boa tarde. Do abrigo do coração vocês espalham sementes de luz pelo caminho do bem. Poxa, tão lindo, gente. Eu recebi tanta mensagem linda. Queria mandar um beijo para o Luiz, nosso poeta, que eu não consegui falar aqui. Pedro Luiz do Valqueire. Foram muitas mensagens. Graças a Deus. Eu nem sei como agradecer a vocês por todas essas mensagens, por todo esse carinho. Eu leio todas. E elas estão lá no site, é só entrar para ver todo mundo, que vocês vão gostar. Pois é, eu leio todas. Só as do WhatsApp aqui, que às vezes que não vai para o site, mas eu li todas. E quando acaba o programa, a Shelinha me encaminha. Mas eu queria deixar aqui para vocês o meu carinho, dizer que eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, nem a dificuldade de mudar essas imperfeições, né, que a gente tem dentro da gente. A gente quer melhorar, mas às vezes a gente ainda erra. Eleva teu pensamento. Você tem um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.